Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês. E vamos então, pessoal, para a nossa última aula desse período que nós temos, que vai lá então desde a nossa independência até a renúncia de Dom Pedro I e também depois o período final da regência, né, que nós tivemos lá então, e acabando com o golpe da maioridade, tá? Vamos lá, só para a gente relembrar. Então a primeira coisa que a gente teve foi então o Dom Pedro I assumindo o poder aqui e proclamando a nossa independência no ano de 1822, beleza? O Dom Pedro I vai governar o Brasil de 1822 até o ano de 1831. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Vamos lembrar de uma característica importante do governo do Dom Pedro I, a Constituição de 1824. O que essa Constituição de 1824 tem de importante? Ela criou o chamado quarto poder. O que esse quarto poder tinha, pessoal? Lembra? Nós tínhamos o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. E no Brasil nós tivemos a criação de um quarto poder. Esse quarto poder era chamado de poder moderador. O que significava isso? Que o Dom Pedro I mandava da maneira que ele achasse melhor. Ele tomava as decisões. Você tinha o executivo, tinha o legislativo, tinha o judiciário, só que além disso você tinha mais um poder, né? Então o Brasil está construindo a sua primeira Constituição, só que com uma característica singular, que é um poder a mais. Lembra também que o Brasil, aqui no período do Dom Pedro I, durante todo o nosso império, na verdade, melhor refazendo a frase, o Brasil vai conquistar a sua independência e vai proclamar uma monarquia. Nós não temos uma república nesse período, né? Como nós tivemos nos demais países. Os demais países do continente americano, da região da América do Sul, melhor dizendo, foram proclamadas repúblicas logo imediatamente ao seu processo final de independência, né? Depois do Dom Pedro I, o que a gente teve aqui então, galera? Na sequência, o Dom Pedro I abdica o trono em 1831 e quem vai assumir o poder aqui? Ele vai deixar o poder para o seu filho, que tem apenas 5 anos de idade, só que ele não tem como governar, e aí nós temos o chamado período regencial. Nesse período regencial, galera, o que a gente tem de importante? Primeiro, uma regência trina, e depois dessa regência trina, 2 regências unas. Nome importante daqui é um cara chamado Padre Antônio Diogo Feijó. E aí o Padre Diogo Feijó vai criar o Ato Adicional de 1834. Antes disso, ele já havia também criado a Guarda Nacional, que é algo importante, não se esquece disso. Tá? E aí ele vai instaurar o chamado Ato Adicional de 1834. Nesse ato adicional, 2 coisas importantes. Ele criou assembleias legislativas provinciais, as províncias tiveram, portanto, maior autonomia. E, além disso, ele transforma a regência trina em regência una. Professor, e daí ele se coloca no poder? Não. O que acontece é que no final da regência trina, ele vai fazer uma eleição e nessa eleição ele acaba sendo o escolhido, né? Ele é eleito como regente uno. Porém, o governo do Feijó vai de 1835 a 37 e depois dele assume o Araújo de Lima, né? Tanto no governo do Feijó quanto no da Araújo de Lima aconteceram inúmeras revoltas espalhadas pelo território brasileiro. Na nossa aula anterior, nós vimos 3 delas. Lembram? Nós vimos lá a Revolta dos Malês, que era aquela revolta de escravos muçulmanos lá na Bahia, que queriam proclamar uma república islâmica, matar os brancos, né? Vimos também a Revolução Farroupilha, né, acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e vimos a cabanagem acontecendo na região da província do Grão-Pará. Depois do Diogo Feijó, nós tivemos o poder do Araújo de Lima, né? Acaba então, depois desse período regencial, com o chamado golpe da maioridade. Quem assumiu aqui foi o Dom Pedro II com apenas 14 anos, ok? Agora, aqui durante esse período nós tivemos algumas outras regências, algumas outras revoltas ainda acontecendo,
Tudo bem? Agora deixa o quadro de lado um pouco e vem prestar atenção em mim aqui. Faltam, então, duas revoltas importantes para a gente finalizar esse assunto, certo? Vamos ver quais revoltas que são essas aqui, pessoal. Duas delas que faltaram a gente ver são a revolta da Balaiada e a revolta da Sabinada. Essas duas revoltas, elas vão aparecer no seu livro a partir da página 178. Tá? Onde nós temos então a Sabinada e na página seguinte nós veremos a revolta conhecida como Balaiada, ok? Vamos lá. O que foi a Sabinada, pessoal? Presta atenção aqui. Ela é uma revolta que acontece na Bahia entre os anos de 1837 e 1838. Perceba o seguinte, nós tivemos várias e várias revoltas acontecendo no Brasil e elas não são semelhantes em todos os aspectos. Em algumas revoltas você vai ter a participação popular, em algumas revoltas você vai ter o interesse da elite, em outras revoltas você tem interesses tanto da elite quanto das camadas mais baixas. Por exemplo, nós temos a cabanagem, que tinha interesse do povo e interesse da elite da região do Grão-Pará. Né? Então, vejam como que acontecem várias e várias revoltas espalhadas pelo território brasileiro, com características singulares cada uma delas. Claro, o que elas vão ter em comum é o sentimento de revolta. Né? Então, essa revolta que nós tivemos aqui da Sabinada ocorre na Bahia, assim como aconteceu a revolta dos Malês. Só que essa revolta acontece de 37 a 38. Portanto, de 37 a 38, quem está mandando aqui no território brasileiro como regente uno é o Araújo de Lima. Né? O Feijó saiu do poder, as pessoas acreditavam que assumindo um regressista, lembra, nós tínhamos dois partidos políticos, os progressistas e os regressistas, né? Achava-se então que colocando um regressista no poder essas revoltas acabariam. Muito pelo contrário, elas continuaram ocorrendo ainda. Né? Então, ocorre na Bahia de 37 a 38. Tá? Lembra de um detalhe importante? Essas revoltas quase que elas fazem com que o território brasileiro se fragmente, se divida em várias partes. Né? Quase que o Brasil, esse território gigantesco, acaba se desmantelando, virando pequenas estruturas de poder locais ali, independentes do território nacional, certo? Então, a Sabinada é mais uma dessas revoltas. E quais os motivos que a gente tem da revolta conhecida como Sabinada? Por que ela tem esse nome? Né? Então, os motivos dela: busca por maior autonomia provincial. O que significa isso, galera? Aqui, ó, voltando no quadrinho, aquela Constituição de 1824 que a gente tem com o chamado poder moderador, o que esse poder moderador vai fazer? No Brasil nós tínhamos os presidentes de província. O que era isso? Os governadores da época. Né? Então, o presidente de província, ele era, a partir da Constituição de 24, indicado pelo poder moderador. E o regente Araújo de Lima indicava quem ele quisesse nesse momento para comandar as províncias brasileiras. Algo, então, que acabou desagradando o pessoal da região da Bahia. Né? Eles buscavam maior autonomia provincial, buscavam o fim de envio de tropas para batalhar nas revoltas que estavam acontecendo mais ao sul no Brasil. Nesse período nós temos acontecendo a Farroupilha no Rio Grande do Sul, que vai de 35 a 45, portanto chegando aqui ao segundo reinado ainda, né? Perpassando 5 anos do período inicial do segundo reinado, e a população baiana estava enviando pessoas cada vez mais para participar na batalha contra os farrapos na Revolução Farroupilha. Né? Então, os motivos eram a diminuição da autoridade regencial sobre a Bahia, o fim do envio de tropas para a região sul e, claro, a redução dos impostos. Né? Líder dessa revolta, pessoal, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Aqui, ó, Francisco Sabino. Por isso que o nome da revolta é Sabinada. Tudo bem? E os revoltosos, eles vão conseguir tomar conta das cidades. Eles assumem o poder, eles vão proclamar uma república por um tempo lá na Bahia, autônoma, separada do Brasil. Qual o problema que a gente vai ter aqui, pessoal? O problema é que esse movimento ele não era homogêneo. Ele tinha pessoas que tinham pensamentos diferentes dentro dele. Eu não vou conseguir me alongar muito nessas revoltas porque não é a intenção, tá?
Para você saber, esse movimento tinha pessoas com pensamentos diversos e graças a esses desentendimentos de pensamento dos membros dessa revolta, galera, a revolta acaba malogrando, tá? Eles conseguem se tornar independentes por cerca de 4 meses até que as tropas enviadas pelo poder central, pelo Império Brasileiro, acabam de vez com essa revolta. Então essa revolta ela é derrotada por tropas ali do governo brasileiro. Beleza? Vamos então para a nossa próxima revolta, que vai ser a revolta da Balaiada, tá? Veja no teu livro ali, ó, que nós temos a Balaiada na página 179. Opa, peraí que eu passei demais. Volta. Mais 2. Aí. A Balaiada, galera. Onde vai ocorrer a Balaiada? Ocorre no Maranhão, de 1838 a 1841. Também começa no período regencial e acaba durante o Segundo Reinado, tá? Ocorre na província do Maranhão e quais as causas que nós teremos então para essa revolta? Interferência do governo central, de novo, ó, o poder moderador da Constituição de 1824 sendo motivo causador de uma revolta, né? Continuando, ali no Maranhão nós tínhamos 2 grupos políticos, os chamados bem-te-vis, os progressistas, e os cabanos, regressistas, tá? Quais o motivo dessa revolta principalmente? O alto preço do algodão. Eles queriam poder comercializar o algodão, né? Que o governo brasileiro diminuísse os impostos sobre esse algodão, para que o algodão maranhense conseguisse concorrer com o algodão produzido nos Estados Unidos, tá? E nesse momento, eles também passavam, as pessoas mais pobres tinham péssimas condições de vida. Qual que vai ser o resultado, basicamente, dessa revolta chamada como Balaiada, galera? Lá no teu livro, na página 179, você vai ter as características dela. Opa, passei de novo aqui. Observa ali comigo. Então, inicialmente a revolta envolvia apenas os bem-te-vis, somente um grupo específico político, os pequenos proprietários, intelectuais e comerciantes. No entanto, rapidamente houve o envolvimento de artesãos, boiadeiros, indígenas, afro-brasileiros, cativos, libertos e aquilombados, que se revoltaram contra o governo e as péssimas condições de vida. Eles eram conhecidos como balaios. Então, por isso o nome da revolta, Balaiada, né? Porque alguns deles eram artesãos que fabricavam e vendiam esses balaios. Os balaios tomaram o poder em uma grande cidade na província do Maranhão chamada Caxias. De lá, expulsaram os portugueses e decretaram o fim da Guarda Nacional, criada a Guarda Nacional pelo nosso querido Diogo Feijó, né? Com essas medidas consideradas muito radicais, cabanos e bem-te-vis formaram uma aliança, portanto, regressistas e progressistas se unem contra o poder central, né? E contra o governo central para encerrar a revolta. Ao final dessa revolta, mais de 10 mil balaios foram vencidos, muitos deles presos e, inclusive, também, pessoal, foram executados. Vamos fazer aqui uma atividadezinha sobre esse assunto que eu coloquei para vocês, para a gente entender na prática. Opa, já foi a resposta antes. Tá no teu livro essa pergunta? Na página, quer ver? Página 180. Sobre as rebeliões regenciais, assinale a alternativa correta. Veja que é sobre essas rebeliões de uma maneira geral, né? Não é sobre uma revolta específica, certo? Aí a gente fechou essa nossa última revolta. Ocorreram no Nordeste. Todas as rebeliões regenciais ocorreram no Nordeste? Todas elas? Não. Algumas? Sim. Você vai marcar essa daqui? Não. Vamos terminar essa alternativa só para você ver. Pois era a região com maior quantidade de cativos. Não tem nada a ver. Tá querendo dizer que todas as revoltas aconteceram no Nordeste e aconteceram porque lá era o local que tinha a maior quantidade de escravos. Não viaja. B. Ocorreram em várias regiões do país e envolveram diversos grupos sociais? Pode ser. Elas ocorreram em todas as regiões do Brasil. Vão envolver tanto parte da elite quanto parte do povão. C. Envolveram somente as elites? Não. Se eu acabei de falar que envolveu tanto a elite quanto o povo, insatisfeitas contra o governo regencial? Isso é verdade, mas não é somente a elite. D. Foram finalizadas por meio de acordos entre os revoltosos e o governo? Não são todas as revoltas que acabam com um acordo, mas algumas delas sim, né? E se deram durante as regências trinas, não existindo nas regências unas. Muito pelo contrário, essas regências elas acontecem durante a regência una do Feijó e também durante a regência una do Araújo de Lima. Então, não é essa alternativa que a gente marca. A alternativa correta, como vocês já viram,
a hora que eu adiantei o slide aqui, na verdade, é a alternativa B. Deixa só ele aparecer para nós aqui a marcaçãozinha. E aí a alternativa B que a gente vai ter como sendo a alternativa correta. Beleza? Aqui você tem, pessoal, no finalzinho do teu capítulo, na última página ali, ó, na página 182, você vai ter esse mesmo quadro que a gente tem aqui, ó, igualzinho que tá aqui. Mesma coisa, tá? Vamos completar ele aqui para a gente poder finalizar aí nessas aulas de primeiro reinado e de período regencial e dessas revoltas. Vamos lá. Revoltas no período regencial. Elas foram revoltas do povo e da tropa contra privilégios aos portugueses. Beleza, revoltas aconteceram realmente por causa disso. Nós temos revoltas provinciais, sim, revoltas específicas em cada província, e temos revoltas escravas. Continuando, essas revoltas provinciais, elas eram divididas em revoltas republicanas e revoltas, o que você vai preencher aqui? Revoltas populares. Pausa o vídeo, escreve lá populares rapidinho. As revoltas escravas, elas eram revoltas contra o quê? Se ela é uma revolta de escravos, ela vai ser uma revolta basicamente contra o trabalho escravo. Então coloque aqui contra o trabalho escravo. Por exemplo, a revolta dos malês na Bahia. Viu como é que tudo faz sentido? Continuando aqui, as revoltas provinciais, elas eram divididas em republicanas e revoltas populares. Como eu falei para vocês, revoltas contra o governo das elites locais, por exemplo, cabanagem e a balaiada. Revoltas divididas aqui, então, no caso de republicanas, contra o governo central do império, por exemplo, a farroupilha e a sabinada. Beleza, galera? Então, a gente acaba fechando aqui esses nossos assuntos sobre primeiro reinado, período regencial e também sobre essas revoltas regenciais que a gente acabou de ver aqui. Façam as atividades que estão disponíveis lá na plataforma de vocês desse capítulo. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas aulas e nos encontramos nas próximas aulas aí, beleza? Forte abraço para vocês, tchau!